Deixa eu lhe perguntar uma coisa, justamente agora, no início da semana, nós noticiamos que a CONEP pediu à PGR a investigação das circunstâncias das mortes de 200 pessoas. Não estamos falando de 8, de 11, estamos falando de 200 pessoas durante aí o estudo conduzido com a proxalutamida pelo endocrinologista Flávio Cadejani. Por favor, esclareça aos nossos espectadores como é que um endocrinologista submete um estudo desse, aprovado, ele amplia isso à revelia, você tem, ao final desse estudo, 200 mortos. Sinceramente, doutor, eu não consigo compreender. Bom, primeiro, o estudo não foi aprovado para ser realizado no Amazonas. Existia na Plataforma Brasil uma pergunta específica se o estudo era multicêntrico. A resposta do pesquisador foi não. Então, o estudo foi aprovado para ser realizado em um centro, na cidade de Brasília. Portanto, toda a iniciativa de levar o estudo para 7 cidades do Amazonas já foi uma transgressão da parte do pesquisador, porque não existia aprovação nesse sentido. Por quê? Porque quando se quer fazer um estudo multicêntrico, é necessário que se submeta quais são os centros, quem são os pesquisadores responsáveis, apresente os currículos deles para que mostrar se eles têm capacitação técnica para coordenar um centro de pesquisa, e também que se analise as condições da instituição, do hospital local, se tem condições de atender as pessoas ou não. Nada disso foi apresentado, sequer solicitado antes da pesquisa ser realizada. Primeira questão. Segundo, ele alegou que os óbitos foram majoritariamente, muito majoritariamente, no braço placebo, né? E que a proporção era quase de 10:1, a quantidade de mortes no braço placebo em relação ao que aconteceu no braço que estava tomando essa substância, proxalutamida. Repare, mesmo que o que ele está falando seja verdade, coisa que nós não conseguimos ter certeza, porque todas as solicitações de esclarecimentos que foram feitas, ele se negou a apresentar os termos de consentimento dos pacientes, o detalhamento dos óbitos, como ocorreram, etc., um conjunto de dados que ele se recusou a apresentar durante o processo da investigação administrativa que foi promovida, antes da representação ao Ministério Público Federal, né? Mas mesmo que o que ele está falando seja verdade, o comportamento dele está inteiramente errado, porque quando você tem uma desproporção de óbitos de 10:1 de um braço da pesquisa para o outro, ele teria obrigação de interromper a pesquisa e fazer o chamado crossover, que é transferir os pacientes que estavam no braço placebo para o braço da substância. A substância é tão boa assim, não tinha sentido ele ficar assistindo mais de 140 mortes no braço placebo, né? Seria uma coisa absurda isso aí, mesmo se o que ele está falando fosse verdade. A outra hipótese é a pesquisa estar com dados que não são confiáveis e nós teríamos tido 200 óbitos sem nenhum efeito científico concreto, né? Essa questão vai precisar ter documentos apreendidos, analisados pelo Ministério Público, né? Eu já soube que foi encaminhado pelo Ministério Público Geral, o Procurador-Geral, para o Ministério Público Federal do Distrito Federal, que é onde fica o pesquisador Cadejani, e que imagino que isso aí vai ser aberto uma investigação e vamos poder ter os dados aí, ter clareza do que efetivamente ocorreu, porque ele se recusou permanentemente a apresentar os documentos que foram solicitados nesse processo. Eu fico curioso, vocês analisam as credenciais do pesquisador quando ele submete um pedido pela primeira vez, por exemplo? Analisamos, sim, sem dúvida. Ele tem rapaz que mostrar, teve, inclusive... Esse rapaz tem credenciais de pesquisador, porque eu vejo as redes sociais dele, não me parece que ele tenha perfil... Eu posso estar sendo preconceituoso, mas não me parece que ele tenha perfil de pesquisador. No momento inicial da pesquisa, ele apresentou publicações em que ele tinha feito parte de equipes, ele não tinha sido coordenador de equipe de pesquisa anteriormente, mas isso não temos como exigir, porque senão só poderia ter pesquisa com quem já foi coordenador antes, você não poderia ter novos coordenadores nunca. Quando a pessoa já participou em pesquisas
fazendo parte da equipe e tem um mínimo de experiência nesse trabalho, ele se gabarita para participar como coordenador da pesquisa. Então, o critério, no caso dele, foi esse, né? E não nos parece que nisso aí houve equívoco. Embora depois, pelo que ele fez na pesquisa, ficou claro que o conhecimento dele da realização de pesquisas clínicas realmente deixava a desejar, né? Mas isso era difícil de apurar preliminarmente a pesquisa. Infelizmente, isso aí não foi possível checar antes, né? Nesse nível. Professor, eu já entrevistei muitos professores e pesquisadores na minha curta carreira, e uma constatação, uma reclamação constante que eu vejo dos pesquisadores é a falta de verba ou a falta de oportunidade para produzir, para arranjar dinheiro para fazer pesquisas. Muitos desses pesquisadores das substâncias sem efeito para a Covid, algumas dessas pesquisas com resultados bastante trágicos, como a gente vê, têm conexões políticas, são pesquisadores apoiados explícita ou implicitamente por pessoas do governo atual. Como que o senhor enxerga hoje esse tipo de apoio político? Pesquisadores como o Cadegiani e o pessoal da Prevent Senior conseguiriam fazer esse tipo de pesquisa sem terem apoio político, baseado na sua experiência de outras pesquisas, de outros pesquisadores que precisam de verba, que precisam de patrocínio para fazer uma pesquisa e não conseguem? No caso, o patrocinador era estrangeiro, né? O Cadegiani, inclusive, chegou a ser diretor de um pequeno laboratório norte-americano, né? Depois ele saiu dos quadros desse laboratório, mas o patrocinador do estudo dele é esse laboratório exatamente, né? E, além disso, toda pesquisa precisa ter um comitê independente de monitoramento de dados e de segurança, né, que é feito com profissionais de saúde experientes em pesquisa de outras instituições. Eles não podem ser nem da instituição que está fazendo a pesquisa, nem da instituição que patrocina a pesquisa. E ele se comprometeu a montar um comitê independente, não fez isso, montou um comitê em que a pessoa que coordenava era funcionária do laboratório norte-americano, né, no relatório que ele nos encaminhou. E quando nós cobramos, inclusive, o nome dos demais membros do comitê independente, ele também se recusou a fornecer, né? Quer dizer, então, desse ponto de vista, a participação dele estava sendo financiada por esse laboratório americano que, pelas denúncias que eu vi na imprensa agora mais recente, tinha inclusive solicitado a patente da medicação antes de começar o estudo aqui. Quer dizer, então o interesse central aí me parece que é um interesse comercial, efetivamente. Agora, quanto a essa questão política, eu diria o seguinte: se a participação política fosse para promover pesquisa séria, fazer com que a ciência no Brasil avançasse e tudo mais, eu não veria problema. O problema é que algumas dessas pesquisas que estão tendo esse tipo de apoio estão sendo fundamentalmente uma forma de desrespeito às pessoas que participam das pesquisas bastante graves. Nós vimos aí denúncias recentes, inclusive, de está se querendo fazer pesquisa sem que o pesquisado sequer saiba que está numa pesquisa. Isso aí é uma violação flagrante do Código de Nuremberg, que foi feito logo depois do Tribunal de Nuremberg, que julgou os médicos lá dos campos de concentração, certo? Quer dizer, e é uma conquista da humanidade desde essa época, tem mais de 50 anos, e 70 anos quase, né? E o que está se fazendo é querendo repetir a experiência da Alemanha de 30 aqui no Brasil. Isso aí é uma coisa bárbara, não tem sentido, né? Então eu não colocaria o problema propriamente no apoio político. O problema é apoio político para quê? Para fazer que tipo de pesquisa? Pesquisa séria ou para fabricar resultados? Essa aqui é a questão que precisa ser respondida com clareza.